Jonas, boa tarde. Para a gente iniciar, duas perguntas da Sofia Cunha do No Ataque. A primeira. Hoje o Cruzeiro não conseguiu, no primeiro tempo, imprimir o ritmo que a gente se acostumou na primeira fase, diferentemente do segundo. Eu queria, por gentileza, que você fizesse uma avaliação do confronto. Por que não propor a partida desde o primeiro tempo e dissesse o que acha que precisa ser diferente para o jogo da volta? Assim, a gente tentou propor o jogo desde o primeiro minuto. Não é uma questão de querer, é uma questão de conseguir. Existe um duelo, existe um adversário e a nossa equipe entrou com muita carga, muito peso para esse jogo, na minha opinião, de uma forma que estava prejudicando principalmente o gesto técnico. A gente esbarrou em erros técnicos muito para além do que era questões táticas, e a gente, quando no intervalo ajusta essa a percepção do jogo e te traz a confiança que elas precisavam para respirar fundo e confiar no que elas têm como equipe individualmente, aí apareceu tudo, apareceu a técnica, apareceu a tática, mas não é uma questão de não querer colocar isso em prática desde o início, é uma questão de não conseguir, Se a gente escolher e querer, todos podem ter certeza que a gente sempre quer que aconteça as coisas da melhor maneira possível e da forma que a gente vinha jogando e jogou na primeira fase, e conseguimos resgatar essa forma no segundo tempo, Então fico feliz assim por a gente ter dentro da partida se reencontrado e ter terminado bem. Acho que isso vai fazer uma diferença para a confiança do grupo na preparação para o próximo jogo. A segunda pergunta. Como tem sido o trabalho a nível mental para que a eliminação da Copa do Brasil não impacte? Vem sendo intenso. Estamos realizamos nesses últimos dias inúmeros investimentos dessa natureza, internamente, em discursos, em formatos de conversas. Então, fazendo todo tipo de investimento possível para que esse luto passe o mais rápido possível e a gente vire a página, temos consciência de que isso é fundamental, e desde a roda ao final do jogo do Corinthians, isso já foi declarado por mim e pela comissão técnica. Então as atletas estão cientes dessa importância de virar essa página, e nós estamos juntos assim aí trabalhando para que mentalmente a gente consiga se direcionar 100% exclusivamente ao nosso adversário Red Bull, que é suficientemente difícil esse desafio, e espero que a gente para a próxima partida nada disso, que isso nem seja mais um assunto e que seja águas passadas. Pergunta da Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino e do Sportnet. O Bragantino, especialmente no primeiro tempo, conseguiu explorar algumas transições, aproveitando perdas de posse do Cruzeiro. Na sua visão, quais fatores ocasionaram essa imprecisão do Cruzeiro com a bola no jogo? Eu acho que a imprecisão foi no primeiro tempo, não foi no jogo em si, como um todo. Então, faço essa ressalva e defendo muito que a segunda etapa a gente fez uma ótima partida. Foi uma ótima partida. A gente dominou muito as ações do segundo tempo e conseguimos nos manter distante da nossa zona de risco e dentro da zona de risco do adversário por muito tempo. Então, o primeiro tempo eu concordo que a gente pecou muito, e foram erros técnicos. Assim, a gente estava em bons lugares, estava bem posicionado, haviam certos espaços, a gente estava preparado para eles, mas a execução técnica, o domínio, escapou muito domínio, muito passe bloqueado, e quando você se propõe se abrir, quando você expande o teu espaço para conseguir ter vantagens de posição contra um adversário e erra a execução técnica, o que acontece é uma exposição nas transições. Então, assim, é muito difícil você ser vistoso ofensivamente e protetivo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não dá, existe a transição, que é exatamente esse momento que a gente precisa ser competente nela. E apesar de não termos sido no primeiro tempo, por N razões também não sofremos o gol quando o momento era ruim para nós. Então isso é importante também,
porque poderia ter sido, sem dúvida, um primeiro tempo onde a gente saísse atrás do placar. Então não aconteceu e fico com um bom sentimento saindo do segundo tempo de que a gente tenha sim as ferramentas para fazer um grande jogo lá no Independência no domingo que vem. Pergunta do João Paulo, do portal 1921. Sobre a situação da Letícia e da Pribac. Elas ficaram no banco nessas duas partidas por opção tática ou porque não estão 100%? Bom, uma de cada vez. Em relação à Pribac, é sim uma decisão técnica e tática. Em relação a algumas questões que a gente busca de características de jogadoras, então a gente tenta olhar para o elenco sempre e tentar explorar o que cada uma tem de melhor e casar com a circunstância que a gente está adiante, né? Estamos diante de uma circunstância que a gente acredita que um estilo de jogo vai ser favorecido, então as decisões vão nesse sentido. Isso não desmerece ninguém, mas ter um elenco onde a gente pode contar com mais de uma jogadora, mais de 11 jogadoras, isso é fundamental que se tenha, isso faz parte do jogo. Então, a Pribac segue trabalhando, segue fazendo a parte dela muito bem, com muita ética, muito comprometimento no dia a dia, e como entrou bem hoje, pode estar na próxima relacionada entre as 11, se não estiver também, demonstra exatamente pelo compromisso com o Cruzeiro e com a ética que tem, vai estar preparada para representar essa camisa. Então, fico muito em paz em relação a isso. Já a Letícia, uma atleta que em meados do nosso treino aberto, naquela semana, ela sofre um contato duríssimo no treino que aponta uma dor na região da canela muito aguda. Ela foi direcionada a exames detalhados que constataram um edema ósseo que, graças a Deus, foi identificado a tempo para que não houvesse uma fratura por estresse ali naquela região. E, então ela foi direcionada para um tratamento intensivo dentro da estrutura do Cruzeiro, para que aquela lesão ela fosse curada o mais rápido possível. A Letícia sai das ações de campo por um tempo de 2 a 3 semanas, o que a descondiciona para o ritmo ideal de jogo. Então foi uma perda assim, muito grande, obviamente, para nós, para a nossa equipe. A Letícia é uma jogadora que a gente tem muita confiança nela e que ela tem um papel importantíssimo no nosso elenco, mas que por conta dessa lesão, infelizmente, ela perdeu as últimas semanas exatamente no retorno, ali, na véspera do retorno das competições. Então a Letícia, passando por esse tratamento e foi muito bem conduzida pelo nosso departamento de saúde, ela retorna na véspera do jogo contra o Corinthians. Então a Letícia ainda não está 100% da sua capacidade de sustentar o jogo, mas a gente vê que ela está progredindo muito bem em relação a isso, e a cada estímulo a gente vê que a resposta dela está sendo positiva. Então foi uma escolha inteligente na minha visão, todo o departamento de futebol feminino, em conduzir ela de uma forma que a gente perdesse alguns momentos da Letícia, mas que não comprometesse o ano, porque havia um risco sério dessa lesão, desse edema ósseo se tornar uma lesão, uma fratura por estresse, e aí provavelmente a gente perderia a Letícia pela temporada. Agora a pergunta da Tainá Fiore, do GE Globo. Jonas, a equipe do Bragantino tem uma marcação muito boa e conseguiu segurar o Cruzeiro neste primeiro jogo. O que fazer na partida de volta para conseguir ter uma superioridade e marcar gols? Bom, a postura que a gente teve no segundo tempo em relação à intensidade, em relação à imposição, em relação à confiança para jogar com bola. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente fazer um grande jogo e converter e criar oportunidades para serem convertidas. Segundo é a efetividade. Hoje a gente finalizou muito mal a gol. A gente teve não muitas finalizações, mas as que tivemos ou finalizamos em cima da goleira ou finalizamos para fora. A gente não teve nenhuma finalização que exigiu da goleira do Bragantino uma grande defesa de nível de dificuldade. Isso a gente precisa com certeza trabalhar para que a gente possa exigi-la mais e naturalmente ter mais chances de converter nossas oportunidades. E eu acho que é isso, assim, a gente tem consciência que não fizemos uma grande partida, mas a gente termina ela de uma forma positiva, entendendo que os nossos duelos ali passaram a ser vencidos na segunda etapa
e que a gente é capaz sim de apresentar um futebol que vai ser suficiente para que a gente crie nossas oportunidades. E aí a gente vai esperar muito e vai trabalhar muito para sermos competentes o suficiente para conseguir converter, vencer o jogo e fazer história com o Cruzeiro. Agora a pergunta da Daniele Paiva, do GE Globo. Jonas, o time demorou 30 minutos para conseguir chegar ao ataque com perigo. Você acha que as escolhas para o meio foram acertadas? Acho que sim. Não vejo isso como uma escolha de questões para as jogadoras que a gente tinha à disposição e em condições de iniciar a partida e considerá-las por 90 minutos. Eu não vejo que foi uma questão de escalação e de quem a gente confiou no início da partida. O Cruzeiro não conseguiu ir bem no primeiro tempo como um todo. Nenhuma jogadora foi bem naquele momento até a gente começar a encontrar algumas saídas na primeira etapa, no finalzinho, mas depois todas elas se encontraram no segundo tempo. Então, assim, sem exceção. Então, eu acho que não foi exatamente por uma questão de quem, mas era assim, o como cada uma que estava lá, que foi escolhida, estava. E aquele peso que a gente entrou na partida, que estava bloqueando o nosso melhor jogo individualmente, toda a nossa uma certa leveza, porque você tem que estar com um nível de tensão suficiente para se manter atento, mas essa tensão não pode bloquear, né, a tua capacidade de jogar solta, de jogar leve. Então acho que esse foi o grande problema nosso no primeiro tempo. E aí você enfrenta um adversário de nível que, né, diante de uma oscilação, ele pode ser fatal, e com certeza exploraram muito bem isso. Mas eu vejo que a segunda etapa, a equipe inteira, a mesma equipe que volta do intervalo, volta muito bem e começa a criar oportunidades. E depois soma-se isso as jogadoras que entraram com certeza fazendo uma grande partida, e a gente criou algumas oportunidades. A pergunta da Gisele Correia, do Lance. Jonas, acompanhamos 2 bons jogos do Cruzeiro contra Corinthians e Bragantino. Apesar do desempenho, o resultado não veio. Gostaria de saber como pretende melhorar a eficácia pensando nos próximos desafios. Trabalhando muito, treinando muito, entender as brechas que a gente deu, dar feedback para as nossas jogadoras, para que elas entendam o que não funcionou, trabalhar treino a treino, reunião a reunião, tudo que a gente tem que fazer para explorar os melhores pontos que a gente explorou, para repetir as melhores ações que a gente repetiu, e obviamente trabalhar a finalização, trabalhar as situações de último terço, para criarmos mais oportunidades e principalmente converter as que criarmos. Para a gente finalizar, a pergunta do Pedro dos Santos, do Tic Tac Esportes. Jonas, hoje o torcedor cruzeirense foi maioria na arquibancada do Canindé e fez a festa, mesmo sem a vitória. Tendo em vista a dificuldade do confronto, qual a importância de a torcida estar presente no Horto semana que vem? Você aproveita a oportunidade para convocar toda a Nação Azul, torcedor cruzeirense. Se você é adepto, acompanha, segue as cabulosas, não deixe de comparecer no Independência no domingo que vem, às 10h30 da manhã. E se você não conhece as cabulosas ainda, se você ainda não teve a oportunidade, dê um espaço a elas, que eu tenho certeza que elas vão conquistar teu coração, e você vai ser mais um apaixonado por essa equipe, por essas mulheres que merecem esse respeito, merecem esse apoio, e eu não tenho dúvida que irão corresponder a essa confiança da Nação Azul. Então eu espero todos lá no Independência, às 10h30 da manhã no próximo domingo. Vamos fazer uma linda festa. Dentro de campo não vai faltar suor, não vai faltar dedicação, não vai faltar garra desse time, dessas guerreiras, e as cabulosas vão sair de lá com a vitória, com certeza, e a classificação histórica. Fechamos, Jonas. Obrigada. Obrigado.